Nos últimos meses, a falta de pediatras na rede pública de saúde e até mesmo na rede privada tem preocupado autoridades de Patos de Minas. E a população reclama que, ao procurar um hospital com uma criança doente, é surpreendida com a notícia de que não há nenhum especialista na área. Nossa equipe levou o caso ao Conselho Regional de Medicina. Para nos aprofundarmos um pouco mais neste assunto, vamos conversar com o conselheiro regional de medicina e também delegado do CRM aqui em Patos de Minas e na região, Dr. Mártios Adélio Gomes, que fala conosco sobre essa situação dos pediatras. Doutor, vou começar com o senhor sendo bem direto. Há ou não disponibilidade de pediatras aqui em Patos de Minas e no Brasil como um todo? Bom dia, Jovem Pan Patos. Bom dia. É realmente uma situação um pouco delicada, porque há um questionamento e às vezes uma polêmica muito grande com relação à pediatria na nossa região, e especificamente no estado e no país como um todo. O que nós poderíamos dizer, falando em termos de Minas Gerais, por exemplo, nós temos assim um número aproximado, que o estado de Minas Gerais tem em torno hoje de 5.000 pediatras. Não pode dizer que há falta de pediatras. O que realmente a gente tem acontecido é que por algum tempo houve assim uma pouca valorização da especialidade em detrimento de mudanças da política nacional de saúde, porque com a criação dos programas de saúde da família houve um direcionamento para que o clínico e que com a especialidade um pouco mais ampla do programa de saúde da família absorvesse um pouco dessa área da pediatria. E isso aconteceu em um determinado momento até uma diminuição da procura para as residências da área de pediatria. Então podemos dizer que de antemão nós temos pediatras, mas vivemos outros problemas que às vezes dificultam a disponibilidade desse profissional para atendimento da população. Quando nós falamos em poucas, ou melhor, más condições de trabalho, nós estamos falando de salário e também de ambiente, doutor? Essa é outra questão que o Conselho Regional de Medicina tem preocupado bastante, juntamente com os sindicatos dos médicos e a Associação Médica de Minas Gerais, numa preocupação ampla com relação às condições de trabalho dos profissionais, não só na área de pediatria, mas nas áreas outras das especialidades da medicina. Então, as condições de trabalho realmente são fundamentais. E haja vista que nós não temos isso de uma maneira assim complexa ou completa, diríamos assim, de uma maneira mais clara, em todas as localidades que a gente tem condições de a gente estar em trabalho. Mas, por outro lado, a questão da remuneração, principalmente na rede pública, é uma questão também que questiona mesmo a disponibilidade desse tipo de profissional. Recentemente, o governo de Minas publicou portaria autorizando que os hospitais façam contratações dos médicos por meio do CNPJ, o famoso pejotismo. É uma forma de remunerar melhor os nossos médicos? Isso pode também contribuir para que esse problema seja solucionado, doutor? Essa é uma outra questão, né? Então, deixa de contratar o profissional de uma forma autônoma e passa a contratá-lo por forma da CNPJ. É um assunto muito discutido. Os sindicatos dos médicos têm trabalhado muito em função disso, porque há uma discussão grande e não quer dizer que isso altere muito a remuneração, muito pelo contrário, que a gente tem sentido que isso tem limitado um pouco mais a qualidade de remuneração do profissional. Representa, então, uma desvalorização do trabalho? Não deixa de desvalorizar. Então, é um viés que tem acontecido e as instituições têm tomado esse posicionamento, não só na rede pública, mas também na rede privada, por várias questões, inclusive de natureza fiscal, nós sabemos disso. Dr. Mártios, muito obrigado pela entrevista, a Jovem Pan Patos agradece e nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos no Jornal da Manhã. Agora em